Quando os santos estiverem marchando, Let us pray. vamos orar. Dear Heavenly Father, as the days are closing and we see it drawing nigh, the promise is drawing nigh, we pray, dear God, that you'll place that upon our hearts so we won't make any mistake. Amado Pai Celestial, à medida que os dias vão concluindo e o vemos acercando-se, a promessa está se aproximando, oramos, querido Deus, que Tu coloques isso sobre nossos corações para assim não cometermos nenhum engano. Dear God, keep our conscience pure. Keep our hearts veiled, Lord, our eyes veiled from the things of the world and vain things of the world, vain glory to become some big somebody. Amado Deus, guarda pura nossa consciência, guarda nosso coração velado, Senhor, nossos olhos velados das coisas do mundo e coisas vãs do mundo, vanglória para vir e ser grande alguém. How big they are, all kings, monarchs, potentates, and everything else has to perish. Não importa quão grandes eles sejam, todos reis, monarcas, poderosos e tudo demais. They will not rise in the first resurrection. Tem que perecer e não se levantarão na primeira ressurreição. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection only. Porque está escrito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. And death has no power. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse 26. Oh God, the second death, the spiritual death, has power is redeemed. Deus, a segunda morte, a morte espiritual não tem poder. Ele está redimido. Oh God, to think that one of these hours, one will be going to visit the other and be caught up. Ó Deus, pensar que numa dessas horas um estaria indo visitar ao outro e seria arrebatado. Two in the bed, I'll take one, leave one. Two in the field, I'll take one, leave one. Dois numa cama, eu tomarei um e deixarei o outro. Dois num campo, eu tomarei um e deixarei o outro. Oh God, help us to be pure in the sight of you, Lord, no matter what man thinks about us, what other people say. Ó Deus, ajuda-nos a ser puros à Tua vista, Senhor. Não importa o que o homem pense de nós, o que diga outra pessoa. Lord, let our conversations be holy. Let it be seasoned with God's Word, so seasonable, Lord, that there's no guile found in us, while we plead in our own mistakes that the blood of Jesus Christ will stand between us and God. Que seja consoante com a palavra de Deus, tão conveniente, Senhor, que não se encontre engano em nós. Rogamos que em todos os nossos erros o sangue de Jesus Cristo se coloque entre nós e Deus. You'll look down upon us through the blood of Jesus, not upon our own righteousness or who we are, what we've done, but upon His merits alone. God grant it. Olhe para nós através do sangue de Jesus, não sobre nossa justiça ou o que sejamos ou que hajamos feito, mas só sobre seus méritos, Deus, conceda-o. May not one who sat here tonight and heard the message, may not one of them be lost in the least child to the oldest person. Que nenhum dos que se assentaram aqui nesta noite, escutaram a mensagem, que nenhum se perca, desde o menino até a pessoa mais velha. May their holy desire be only for God and His Word. Que seus santos desejos sejam só para Deus e Sua palavra. We know not what hour He may appear, or what hour He may summons us to answer up yonder at the judgment. Não sabemos a que hora Ele pode aparecer, ou a que hora Ele pode nos convocar a responder ali em cima no juízo. What hour He may, as it was, take our card from the rack. This homecoming time, you've got to go. Não sabemos a que hora Ele o faz, segundo foi. Toma nosso cartão de instante, diga, é tempo de ir ao lar, é tempo de ir. Help us to keep pure. Grant it, Lord. Deus, ajuda-nos a nos manter puros. Conceda-o, Senhor. May we live till the coming of the Lord, if it be possible. Que vivamos até a vinda do Senhor, se for possível. Everything that's in our power with love and understanding that God is searching the world today, finding every lost sheep.
Que façamos tudo o que está em nosso alcance com amor e entendimento, entendendo que Deus está esquadriando o mundo hoje, encontrando cada ovelha perdida. May we talk to them with seasoned prayer of love and the Word of God, that we might find that last one so we can go home and get out of this old Eden of Satan here, Lord, that's all built upon lust and beautiful women as so-called in the world with their advertisements on their web. We advertise and want boys to come with jam on their faces and pretty girls with short. Que falemos a eles com oração oportuna de amor e a palavra de Deus, que possamos encontrar esse último para assim podermos ir ao lar e sair deste velho Éden de Satanás aqui, Senhor. Tudo isso é edificado sobre a concupiscência de mulheres, mulheres bonitas, como são chamadas no mundo em seus anúncios. Anunciamos e queremos moços com geleia em suas caras e meninas com shorts curtos. Right on our radios and televisions and all kind of filth and gum in Hollywood, all kinds of sexy, dirty, filthy dresses for women, and man being perverted and taking women's apparel and cutting their hair like women and women like... Aí mesmo em nossos rádios e televisores e toda classe de sujeira e escrúpulos de consciência e Hollywood, toda classe de vestimentas sexuais sujas e asquerosas para mulheres, e o homem sendo pervertido e adotando a aparência da mulher e cortando seu cabelo como mulheres e as mulheres como a do homem. Oh God, what a horrible hour we're living in. Oh Deus, em que hora terrível estamos vivendo. Lord Jesus, come. Come. Oh, vem, Senhor Jesus, vem. Cleanse us by the blood. Take all filth and guile away from us. Vem, Senhor, purifica-nos pelo sangue, tira toda sujeira e engano de nós. Live, Lord. Let us live under the blood constantly before you. It's our heart's desire. And our sin... Permita-nos viver, Senhor, permita-nos viver sob o sangue constantemente diante de Ti. Esse é o desejo de nosso coração e nosso sincero rogo. Please. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor. Estamos felizes por estar aqui e temos certeza que vamos levar coisas boas daqui. Que esse é o melhor lugar que poderíamos ter escolhido para estar nesse momento. Deus já nos livrou de tantas angústias, de tantas tristezas, de tanto sofrimento, de tantas doenças. E daí nós escolhemos esse momento para louvar a Ele. Então, é um momento ideal que nós escolhemos. Aqui no Salmo 107, versículo 28 até o 36, diz assim: Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto seguro, porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciões. Ele converte os rios em desertos, ele é nascente em terra sedenta, e a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que habitam.
converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente, e faz habitar ali os famintos que edificam cidade para a sua residência. É o que nós viemos fazer aqui. Mais um tijolinho estamos colocando para onde nós vamos morar, né? Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus, pedindo a direção dele. Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por estar aqui mais uma vez. Te damos graça porque nós temos dado ouvido ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ajuda nossos irmãos que não puderem vir, cada um com as suas dificuldades. O Senhor conhece o problema de cada um. Abençoa eles também, aonde eles estiverem agora. E nos dê um bom tempo aqui na casa do Senhor. Receba toda a adoração, todo o louvor, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Que nada de nós venha fluir aqui, mas que seja dirigido pelo Senhor. Abençoa tudo o que vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o corinho. Há momentos em que palavras não resolvem. Vamos cantar o hino 314 do cantor, Estou Seguro. Consolação tem meu coração, descansando
Amém. O próximo é o 289 do cantor, Ao Pé da Cruz. O próximo é o 167, também do cantor. Vem, inflama. Livrar
Eu queria chamar o irmão Israel para vir aqui à frente para orar pelos pedidos. Por favor, irmão Israel. Peço para a igreja ficar de pé. Oração do pastor Zizito e para o irmão Pedro e para todos os irmãos de toda a parte do mundo que lutam por essa nobre causa. Deus abençoe a todos, irmão Luiz. Oração para a irmã Brígida, a irmã Débora e a Luísa. E oração por minha família, a pessoa não identificou aqui. Mas Deus conhece a necessidade de cada um. E esse é o... Oração pelo Natan também, aniversário dele hoje, né? Deus abençoe. Esses dias que é aniversário, é hoje mesmo? Hoje mesmo, né? Deus abençoe, irmão Natan. E em uma só fé, em um só Espírito, vamos orar. Amém. E manifestar o nosso desejo ao nosso Deus, nosso agradecimento com levantar de mãos. Deus Amém. Está com os ouvidos abertos para nos ouvir nessa noite. Agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós podemos ver o tio Pedro aqui mais uma vez na igreja, nós podemos ver o João Batista aqui na igreja. Senhor, se isso não é a Tua mão, ó Deus, o que então é, ó Pai? Se não é a Tua mão em nós todos os dias, o que é então, Senhor? Muito obrigado, só temos que Te agradecer. E aqui mais uma vez encontra-se irmãos pedindo, eu estou pedindo, cada um de nós precisamos do Senhor. Nos dirige, Senhor, cuida de nós, Senhor, como o Senhor tem feito ao longo do tempo. Cura, sara as nossas feridas, nossos problemas, ó Deus. Nós te pedimos, colocamos em Tuas mãos, em Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe o irmão Israel e sua família. Falando no irmão Pedro, a irmã do irmão Pedro está nos visitando também nessa noite. Deus abençoe. Sinta-se bem na casa do Senhor. E tem um irmãozinho de São Paulo que esteve lá na roça, mas não viu o nome. Qual é o nome do irmão? Álvaro. Deus abençoe você também. Vamos continuar então, vamos cantar mais um hino. 384. O cantor. A voz de Jesus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos ouvir agora o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vou chamar o irmão Eliel Silva
para dar continuidade aqui. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Às vezes estão pulando a vez e estão passando a vez para mim. Mas nós vamos dando continuidade, né? A gente quer que a gente pula a vez, mas foi passado, então nós vamos prosseguir. Nós estamos fazendo um revezamento, a igreja sabe, né? Mas é tudo para a glória de Jesus. Nós vamos ler então São Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Graças te damos, Senhor, por esta revelação ter nos alcançado, o Senhor ter concedido a nós esta visão. Que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e que nós possamos guardá-las, ó Pai. No nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Pode se assentar. Hoje também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados ouvintes, continuemos com aquele grande pensamento, com a grande revelação que Deus tem nos dado, que Satanás odeia a revelação do livro, o Gênesis e Apocalipse. Vamos nos inteirar mais ainda a respeito deste assunto, pois isto é segurança para nós. Então você já notou como Satanás odeia estes dois livros da Bíblia mais do que todos os outros. Através de mestres liberais, de falsos cientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Sempre atacando. Em ambos os livros nós encontramos a origem de Satanás, seus terríveis caminhos e também a sua destruição, o seu fim. Isto é justamente porque ele os ataca. Ele odeia ser exposto, ser mostrado. E nestes livros, ele é exposto exatamente como ele é. Ele não tem jeito de escapulir. Ele não tem jeito de continuar mascarado, de religioso, etc. Lembremos-nos do que Jesus disse a respeito dele, a respeito de Satanás. Ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de fato de provar isto diferentemente, ao contrário do que Jesus disse. Mas ele não pode. Por isso ele fez tudo o que pode para destruir a sua confiança
a confiança de você que está me ouvindo na palavra de Deus. Agora note, ele quer destruir a sua confiança, a confiança do crente, a confiança da pessoa que está me ouvindo, não na minha palavra, não na minha pregação, não na minha ideologia. Se eu estivesse aqui pregando a minha ideologia, ele não me odiaria. Isto acontece com qualquer pregador que vier ao povo pregar a palavra de Deus. Então ele quer que você não tenha confiança na palavra de Deus. Mas acontece o seguinte, que quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não podem definitivamente prevalecerem contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Alguém nos elogiando, nos endereçando palavras de estímulo até certo ponto, e nos identificando como corajoso para atacar o pecado, mas a gente está sempre escondido em Cristo. E eu estava explicando para aquele irmão, não. Nenhum pregador verdadeiro se garba de ter coragem, de ser corajoso para falar a verdade. Nenhum homem teria coragem de falar a verdade se Deus não estivesse nele. Nenhum homem. Não há homem corajoso diante de Deus. É o Espírito Santo naquele homem é que fala a verdade. É o Espírito de Deus naquele homem que mostra a verdade para o povo. E mais do que isso, aquele homem está amando as pessoas. Se é que o Espírito Santo está falando através dele, aquele homem está amando as pessoas, atacando simplesmente a Satanás, aos demônios, porque as pessoas são boas, as pessoas que estão nas igrejas são boas, são nossos irmãos. Quem não presta é Satanás. Nós atacamos espíritos. Por exemplo, não atacamos o fumante, nós atacamos o fumo, o veneno que destrói o fumante. Nós não atacamos o alcoólatra, nós atacamos o álcool, o uso do álcool, da bebida alcoólica. É o espírito do vício que nós atacamos. Nós não temos direito de atacar as pessoas, mas sim os sistemas que Satanás criou para regê-las, explorar a boa vontade, explorar a fé das pessoas, explorar a sinceridade das pessoas. Este sim é atacado pelo Espírito Santo. Deus não vem aqui para atacar um homem. Ele poderia matar aquele homem ali em uma fração de segundo. Não. Deus quer que aquele homem seja liberto do espírito que o amarra, que o prende, que o engana, que o destrói. E para isso ele usa pregadores, usa pastores, usa mensageiros, usa os missionários verdadeiros, que levam a mensagem da libertação, a mensagem da revelação. O profeta desta era tinha dois dons que só Jesus teve aqui na terra.
de conhecer os pensamentos das pessoas, os segredos de seus corações e as enfermidades que estavam nos seus corpos. Então ele revelava as vidas das pessoas de uma maneira detalhada, quando aquilo edificava. Ele nunca explorou desses dons para destruir a quem quer que seja. Ele disse: se eu fosse falar o que eu vejo no auditório em relação às vidas das pessoas, haveria crimes, muita coisa triste aconteceria. Por quê? O Espírito Santo estava nele em porção dobrada. E ele podia ver as vidas das pessoas como elas eram. A vida daquela senhorinha que estava sentada ali, a vida escondida dela, a vida daquela moça e daquele homem. Ele podia ver tudo, conhecia detalhadamente. E ele fala: por esse dom que Deus me deu de discernir as enfermidades e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas escondidas que somente Deus pode conhecer, então revelar-me, eu gostaria que vocês ficassem comigo e vissem as faces das pessoas quando Satanás reconhece que vai ser desmascarado. O semblante das pessoas. Nós já tivemos essa experiência. De vez em quando nós podemos ver isso também. Quando as pessoas chegam diante de nós, quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo, nós podemos ter uma amostrazinha disso. Como elas mudam o semblante. Em que estado elas ficam quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las, vai ter que sair delas. Sim. Ora, não é sobre pessoas que estou falando. Não é sobre as pessoas. É que Satanás tem se assenhorado de suas vidas através do pecado, através do engano religioso, da indiferença e da moléstia. Mas vocês deveriam ver como ficam as faces dessas pessoas quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las. Satanás sabe que ele vai ser desmascarado. E as mudanças mais notáveis descem sobre o semblante das pessoas. Satanás está com medo. Ele fica com medo, ele convulsiona. Ele sabe que o Espírito de Deus está na hora de deixar as pessoas saberem de suas obras. Ele sabe que o Espírito Santo vai revelar às pessoas as obras de Satanás, o seu engano, e elas serão libertadas, ele será desmascarado. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões, onde há revelação do Espírito Santo, não simplesmente para mostrar onde está uma doença, mas sim para mostrar onde está o pecado, onde está a causa da doença, onde está a causa da enfermidade, onde está a iniquidade, onde está o pecado. Então mulheres começam a confessar coisas escondidas, homens começam a confessar a quem deve suas coisas escondidas, marido confessando para a esposa, esposa para marido, filhos para pais, pais para filhos, irmãos confessando para irmãos, porque a revelação é o espelho de Deus, vai mostrar lá onde está a causa de toda desgraça. E Satanás não quer isso. Ele odeia isso. Sim, amados. Vamos mostrar nesse instante outra razão porque Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja, o Apocalipse. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isto, que é afirmado por uma multidão de mais de 90% dos teólogos, dos pregadores. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele sabe que desde que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Se Deus é imutável na sua natureza, Deus é imutável em seus caminhos. Se ontem ele exigiu santificação, hoje ele exige santificação do mesmo jeito. Sim, não vamos pensar diferente. Se ontem ele exigiu santificação, na igreja primitiva, ele exigiu a vida daquela gente, hoje ele exige a mesma coisa, ele é imutável nos seus caminhos. Ele não está em fase progressiva, ele nunca foi atrasado para progredir. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele exigiu no coração de Maria, ele exige no coração de uma verdadeira cristã hoje. É como Satanás, o que ele exigiu no coração de Jezabel, ele está exigindo nos corações das mulheres que estão entregues a ele hoje, do mesmo jeito. Veja o que ele exigiu de Jezabel. Veja o que ele inspirou a Jezabel. Assim é Deus. Deus é imutável em seus caminhos. E Satanás conhece seguramente que a igreja originada, prestemos atenção, originada no Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em processo, é a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria. É sim, é a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria. Eu nunca te chamei para a minha igreja. Eu te chamo para a igreja de Jesus. Para a igreja da palavra de Deus. Para a igreja da vida vivida. Para a igreja da vida de Deus em você. Porque esta é a única igreja que subirá para o céu. Eu não fundei uma igreja. A igreja de Cristo é fundada desde antes da fundação do mundo. Sim. A igreja de Cristo não é uma organização registrada num cartório, mais velha, mais antiga, mais tradicional, nenhuma mais nova. A igreja de Jesus Cristo tem o seu nome no livro da vida, no cartório de Deus. É o seu nome, você que tem vencido a Satanás, tem sido revelado, tem sido revelada, tem sido elegido desde antes da fundação do mundo, nascido por predestinação, tem felicidade no seu coração de ser uma cristã, de testemunhar de Cristo através de seu corpo, de sua vida, de seu pensamento, de seus olhares, de seu andar, de seu cantar, de seu viver na vida diária. Nós não queremos que ninguém saia da sua igreja. Nós queremos que as pessoas saiam do mundo, do pecado e entrem em Cristo, e Cristo nas pessoas, porque só assim elas poderão subir para a glória eterna. Só assim elas poderão atingir o desejo de estarem com Cristo, de serem felizes. Fora disso, tudo é falso. Tudo é falso. Tudo que eu crio é falso. Tudo que qualquer homem cria é falso. Somente o que Deus revela, somente o que Deus fala é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro, disse São Paulo. Amém. Agora sim, agora eu sou feliz. Agora eu sou feliz, tendo a revelação destas coisas. Verdadeiramente feliz. Eu tenho que dizer, não posso me conter, a Cristo tem meu coração. Irei anunciando, ao mundo propagando, o coro da minha canção. Agora eu sou feliz, agora
vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. A vida para mim. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha mão, por isso é que eu digo, não há melhor amigo, Jesus Cristo é meu irmão. Agora eu sou feliz, agora eu vou cantar. Você crê que tem ouvido a palavra de Deus? Peça humildemente nesta hora: Senhor, revela-me mais ainda a tua palavra, o poder do teu Espírito Santo possa ser o alvo da minha vida, a dinâmica nesta mecânica que é o meu corpo, que é a minha vida, Senhor, a dinâmica que é o Espírito Santo, venha agir, me dirigir, me inspirar os meus desejos, e todos eles possam ser inspirados pelo Espírito Santo. Enche-me da graça, do gozo da consolação, da verdadeira felicidade. Você tem orado assim? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Só dois destaques aqui, que a igreja não está edificada sobre homens. Efésios 2:20, a igreja está edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do quê? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E Deus usa ministérios verdadeiros para atacar espíritos, não é para atacar pessoas. Todo ministério que prega a genuína palavra de Deus ataca espíritos. As pessoas são boas, como ele disse, nós temos as mesmas falhas, se não é a mesma, nós temos outras. Então a palavra ataca espíritos e somos edificados sobre Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o último hino, é o 62 do cantor cristão. Lembrando que amanhã ficou acertado que o pastor Zizito virá ao culto e vamos ter Santa Ceia, a partir das 19 horas. Culto com os jovens e as crianças, Israel, como está previsto? Os jovens e as crianças a partir das 18 horas. Então, o culto e depois às 19 horas com toda a igreja. Vamos cantar o hino 62.
Deus recompensa o esforço de cada um. Que chamamos Muriel Caldeiro para vir aqui orar, despedindo a igreja. Uma boa noite com Jesus e até amanhã, se Deus permitir. Deus maravilhoso, com certeza, Senhor, há corações aqui muito gratos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, pela cura do nosso pastor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos muito de coração. Não é a minha oração, é a oração de toda a igreja, Senhor. Neste momento, é agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por esse povo maravilhoso, essa pequena partícula da noiva de Cristo. Senhor Deus, continua nos abençoando através da Tua graça, abençoa a vida do pastor amanhã, se protegendo, nos dando força e graça, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.